Oi pessoal, tudo bem? Nós resolvemos aqui do serviço de licitações e contratas e serviço de compras criar alguns vídeos para explicar para vocês como fazer o ETP. Sei que a maioria já tá aplicando nos seus setores, mas agora com mais conhecimento nosso e com mais facilidade de identificação de vocês de cada ponto do ETP, nós precisamos de alguns novos ajustes. Então, a ideia dos vídeos que nós vamos, a partir desse, falar sobre como funciona cada item do ETP, por que eles estão lá, por que eles devem ser preenchidos. Então, a ideia é fazer alguns vídeos práticos, né, de como fazer um ETP. Então, a ideia é fazer um ETP na prática junto com vocês. Vou fazer um aqui no setor, ou talvez um modelinho. Mas enfim, esses vídeos vão ser item a item para que vocês possam acompanhar junto com a gente. E esse primeiro vídeo aqui que eu estou apresentando é para falar um pouquinho da teoria, né, porque que ele é obrigatório. Tá? Então, para quem não sabe, o ETP nada mais é que um estudo técnico preliminar. E o que significa esse estudo? O governo, quando implantou a nova lei de licitações, a 14.133, ele criou uma obrigatoriedade de que todas as aquisições realizadas pelo governo deveriam ser planejadas. Além de planejadas, elas devem ser estudadas para que se compre o melhor produto pelo menor preço e dessa forma economiza o dinheiro público. Né? É sempre importante lembrar que a gente está lidando com dinheiro público. Esse dinheiro não é nosso, não é de um setor, nada, é dinheiro da população. Então, a lei é pensada dessa forma. Então, para facilitar a vida de vocês, eu não vou me alongar muito em cada informação. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu entrei aqui no site do comprasSP/gov, que é onde tem a maioria das nossas informações. Por exemplo, o agente público, que somos nós, que trabalhamos com os órgãos do governo, acessamos, né, todas essas informações. Então, aqui no site do compras.sp.gov.br, tem a aba legislação, que é onde eu estou nesse momento, e tem a aba de agente público, onde a gente acessa os sistemas do governo e onde tem o que nós vamos falar agora, que é a legislação. Então, por que eu deixei nesse site? Para mostrar para vocês que nada é à toa, né? Nada do que nós pedimos para vocês é porque nós inventamos ou criamos, é simplesmente porque a lei exige e é uma necessidade. Então aqui, caso vocês tenham interesse em conhecer, tem as leis federais, os decretos estaduais, as portarias, né, os que já foram revogados e algumas resoluções. O que mais nós vamos utilizar, principalmente o usuário final, são as leis, né, que é a Lei 14.133, e principalmente os decretos. O que são esses decretos? A Lei 14.133, ela fez algumas regulamentações que para cada estado da federação pode utilizar. Então, o estado de São Paulo tem os seus decretos baseados para fazer a regulamentação dessa lei. Tá? Então, se clicando aqui nesses decretos, vão aparecer todos os novos decretos. Vocês podem reparar que as datas deles ainda estão bem recentes, está vendo? 2 de abril de 2024, dezembro de 2024. Por quê? Como a lei ainda é nova, as regulamentações ainda estão ocorrendo. Acredita-se que vão ser aproximadamente 100 regulamentações, então a gente está longe disso acontecer, ainda tem 10, um pouquinho mais de 10 decretos regulamentando, então ainda isso vai passar por muitas mudanças. Pode ser que o que a gente esteja falando aqui, ou que a gente já sabe sobre a nova lei mude, mas enfim, o que nós temos no momento são esses decretos, e esses decretos já definem algumas coisas. Entre eles que envolvem muito vocês é o decreto do PCA, né? O PCA é o Plano de Contratações Anuais, que... deixa eu lembrar aqui exatamente qual é. Aqui, ó. Decreto 67.089, regulamenta o inciso, tá vendo? Ele regulamenta um único inciso de um único artigo, que dispõe sobre o plano de contratações anuais, que envolve aquelas compras que vocês estão fazendo no sistema PCA,
no sistema PGC do governo, e nós publicamos esse PCA, né, que é o Plano de Contratações Anuais, no PNCP, que é o Portal Nacional de Compras Públicas. Essa publicação é obrigatória e essas informações são obrigatórias. Tá? E aqui tem um videozinho, se você tiver interesse de se aprofundar um pouquinho mais, que é o decreto comentado. Tem um professor ensinando parte a parte o porquê da necessidade disso e como deve funcionar. Mas, como eu falei no começo, nós vamos falar mais do ETP. Né? Então, o ETP, ele também foi regulamentado por um decreto nosso, e é esse daqui, ó. Dispõe sobre a elaboração dos estudos técnicos preliminares para aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito da administração pública. Tá? Então, tudo que está pedindo lá no sistema administrativo e também no sistema Mercúrio, nada mais é do que a replicação desse decreto. Tá? Então, eu vou clicar nele aqui para vocês darem uma olhada. Esse decreto, ele repete algumas informações que já estão na Lei 14.133, mas ele especifica mais as funcionalidades práticas de como devem ser feito o ETP. E vocês podem reparar que ele vai explicar como o ETP deverá conter no ETP, né, a elaboração do ETP, o que deve ser considerado, e ele já deixa claro, ó, com base no plano de contratações anuais, deverão registrar no sistema de ETP os seguintes elementos. Esses 3 elementos aqui, se você separar ele com uma mudança ou outra de palavras, é exatamente o que está no nosso sistema Mercúrio. Então, eles estão lá por isso, porque devem ser preenchidos, todos eles, e devem ser formados. A gente vê em muitos casos, depois eu vou citar nos próximos vídeos, porque esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, a ideia é que sejam vídeos bem curtos. Em algum momento aqui, teria que dar uma olhadinha rápida, ele informa que, caso não seja preenchido, tem que ser algum desses 13 itens, eles devem ser justificados. Então é isso, por enquanto, que eu queria falar sobre como é o ETP, e a partir os próximos vídeos eu vou explicar um item a item, e vou tentar fazer uma comprinha junto com você, uma demanda no sistema junto com vocês, para explicar depois também algumas dificuldades que possam estar surgindo, que a gente sentiu, e tentar explicar mais detalhadamente cada um dos itens. Tá? Obrigado por enquanto, pessoal.